E aí, galera do segundo ano, vamos fazer uma revisão para o nosso simulado? Beleza? Então vamos lá. Eu vou apresentar uma tela aqui para a gente fazer uma revisão. Show de bola! A nossa revisão vai ser sobre a matéria dada no terceiro bimestre. Revisão geral do segundo ano para o terceiro bimestre. Beleza? Só um detalhe. Show de bola! Então vamos lá. Vamos lá. Vamos começar com o reino metáfora 7, transpiração e transporte de seiva. A transpiração vegetal é a perda de água na forma de vapor, todo mundo já sabe. Eu digo que é um mal necessário, por quê? Porque a planta não tem pulmão para sugar as coisas. Então ela cria uma pressão através da sua transpiração para absorver água e sais minerais. Tá? É necessário, então, para ela absorver água e sais. Mas é um mal porque quando a planta evoluiu para o sistema terrestre, ela passou a ter um problema muito sério, que é a manutenção de água no corpo. Então, as plantas, a maior preocupação de uma planta terrestre é não transpirar até morrer, tá? Beleza? A transpiração da planta é dividida em duas partes, a transpiração cuticular e a transpiração estomática. A transpiração cuticular é a transpiração que se dá sobre a epiderme da planta, que tem uma camada de lipídio em volta dela, que é chamada cutina. Essa camada aconteceu nas plantas terrestres, é de propósito para diminuir a transpiração. Tá? E a transpiração estomática é uma transpiração que acontece em estruturas que a planta tem, chamadas estômatos, que servem justamente para regular a transpiração, ou seja, na hora que tem água, a planta poderá transpirar. Beleza? Vamos começar com a transpiração cuticular. A transpiração cuticular ela é muito baixinha, porém ela tem um viés muito perigoso, ela é constante. Independente se tem água no solo ou não tem, a planta vai transpirar pela cutícula, ela vai continuar transpirando pela cutícula. Então, o que vai matar a planta lá na frente, por exemplo, secou, tá? A planta parou de ter transpiração estomática, mas ela continua tendo transpiração cuticular. Tá? E isso vai tirando água do corpo dela até ela murchar, secar e morrer. Então, o que mata a planta é a transpiração cuticular, beleza? Por outro lado, a transpiração estomática é uma transpiração controlável, ou seja, a planta abre o estômago quando ela tem água no solo para ela poder transpirar e ela fecha o estômago quando ela não tem água no solo para poder transpirar. Bem, por que é importante você ter esse controle, a planta ter esse controle? Por quê? Porque quando tem água, a planta quer transpirar para quê? Para ela poder absorver água e sais minerais. E quando não tem água, ela quer parar de transpirar para não morrer seca. Beleza? Bem, para controlar a abertura e o fechamento do estômago, existem dois mecanismos. O hidroativo, que é controlado pela água, e o fotoativo, que é controlado pela quantidade de luz. Nós vamos entender por que luz tem a ver com transpiração. Tá? Antes, nós temos que estudar como é que é a estrutura de um estômago. O estômago ele tem duas células clorofiladas nele. Falar nisso, é a única célula que tem clorofila na epiderme, que é chamada de célula guarda. São essas duas células aqui que parecem com dois feijões. Esse buraco no meio é chamado ostíolo. Aqui tem um desenho, ó, uma célula guarda, outra célula guarda e o ostíolo, beleza? Essas células que estão ao lado das células guarda são chamadas células anexas. Elas são responsáveis por levar água para a célula guarda ou tirar a água da célula guarda. Por quê? Porque debaixo da célula guarda existe um espaço oco, vazio, chamado câmara subestomática. Beleza? Bem, a primeira coisa a entender é que a parede interna das células guarda ela é mais grossa, estão vendo aqui? Então, normalmente, quando a célula guarda está flácida, está relaxada, o ostíolo vai estar fechado. Por que ele vai estar fechado? Porque a parede vai estar relaxada. Por outro lado, se as células guardas estiverem túrgidas, elas vão pressionar a borda do ostíolo aqui em cima e a borda aqui embaixo. Isso vai fazer com que o ostíolo se abra. Então, célula guarda túrgida, ostíolo aberto. Célula guarda flácida, ostíolo fechado. Tá? Vamos começar estudando o que a concentração do CO2 tem a ver com a célula guarda. Quando tem muito gás carbônico no citoplasma da célula guarda,
ela vai ter uma quantidade de potássio menor, ela fica, então, se ela tem menos potássio, ela vai ficar flácida e o ostilo vai estar fechado. Gravem isso. Se tem uma quantidade pequena de gás carbônico, é sinal que o potássio vai ficar em maior quantidade. Se ele fica mais concentrado, ele absorve água, a célula guarda fica túrgida e o ostilo vai estar aberto, tá? Então vamos lá, ó. Muito gás carbônico, célula guarda fechada. Pouco gás carbônico, célula guarda aberta. Beleza? Joia. Vamos começar com a disponibilidade de água no solo. A planta, ela tem que regular a sua abertura do estômago pela água. Quando tem grande quantidade de água no solo, a água vai subir pelo xilema, vai chegar nas células anexas, vai chegar na célula guarda, a célula guarda vai ficar túrgida e o ostilo vai estar aberto. Isso é natural? Claro, se tem muita água no solo, a planta quer transpirar para poder absorver. Agora, se tem pouca água no solo, tá? A célula guarda não vai ter muita água, então ela vai ficar fechada. Por que ela vai ficar fechada? Para não transpirar até a morte. Tá? Agora, a luz. Se tem muita luz, o que a planta quer? A planta quer absorver gás carbônico, e esse gás carbônico entra pelo estilo. Então, ela precisa que a célula guarda esteja aberta. Quando tem muita luz, a célula guarda vai fazer muita fotossíntese e a quantidade de gás carbônico dela vai ficar pequena, porque ela vai sequestrar o gás carbônico na fotossíntese. Se a quantidade de gás carbônico fica pequena, o potássio aumenta. Se o potássio aumenta, a célula guarda vai ficar túrgida e o ostilo vai estar aberto. Olha lá, ó, muita luz, pouco gás carbônico, célula guarda vai ficar túrgida e o ostilo aberto. E está certo, porque se tem muita luz, a planta precisa de abrir o estômago para poder fazer fotossíntese. Agora, por outro lado, se tem pouca luz, ela vai gastar pouco gás carbônico. A quantidade de gás carbônico, então, vai ficar grande. Se ficar grande, o potássio cai, ela vai ficar flácida e o ostilo vai estar fechado. Cuidado agora, olha, há uma incoerência aqui. Se tem muita água e muita luz, ostilo aberto, porque a água manda abrir e a luz manda abrir. Se tem muita água e pouca luz, o ostilo vai estar aberto, porque a água é que manda no final das contas. Se tem pouca água e muita luz, a água está mandando fechar o ostilo e a luz está mandando abrir. Então vai ficar fechado, porque é a água que manda. Agora, se tem pouca água e pouca luz, aí o ostilo vai estar completamente fechado. Beleza? A transpiração total de uma planta é dada pela transpiração estomática mais a transpiração cuticular. Se eu coloco uma planta num lugar que tem muita água e muita luz, ela vai ter muita transpiração. Vai transpirando, vai tirando água do solo, vai jogando água no ar, vai jogando água no ar, ela vai crescendo, vai absorvendo, tá tudo beleza. Até chegar um tempo 1, quando começa a faltar água no solo. E aí o início do fechamento dos estômagos. Se o estômago vai fechar, quem vai diminuir é a transpiração estomática. Olha, vai começar a cair, vai começar a cair, vai começar a cair, vai começar a cair, até que todos os estômagos estejam fechados. Quando todos os estômagos estão fechados, porque a água acabou no solo, a planta para de transpirar? Não. A transpiração estomática é zero, mas a transpiração cuticular continua. Então, a transpiração cuticular vai levar a planta até secar, murchar e morrer lá na frente. Lá na frente disso aqui. Como a transpiração cuticular é constante desde o início, você pode falar que a transpiração cuticular sempre foi desse tamanho aqui. Se a transpiração total era essa, menos a transpiração cuticular, você tem a transpiração estomática que mantinha-se constante, porque tinha água no solo e os estômagos estavam abertos. Quando o estômago começou a fechar porque faltou água no solo, a transpiração estomática começou a cair. Beleza? A evapotranspiração é o somatório da evaporação da água de lagos, de solo, com a transpiração das coberturas vegetais, gramíneas e árvores. Somando isso tudo, nós temos a evapotranspiração. Esse fenômeno é muito importante na formação dos rios aéreos. Existe um rio aéreo que sai da Amazônia e vem até o sudeste do Brasil, trazendo água, chuvas regulares para São Paulo, Santa Catarina, sul de Minas, Mato Grosso. Inclusive, a região do Pantanal é muito irrigada por causa desses rios aéreos. Beleza? O fenômeno da gutação ou da sudação, ele se dá através da eliminação de gotículas de água. Para que haja sudação, é importante ter uma estrutura na planta, chamada hidatóide, que vai permitir a saída da seiva bruta
Então, o que sai aqui não é água pura, não. É seiva bruta, beleza? Então, tem que ter o hidratóide, a planta. Não é qualquer planta, então, que vai fazer glutação. Tem que ter uma elevada umidade relativa do ar, senão essa água vai ser evaporada e não vai virar uma gotinha. E tem que ter muita água no solo. O solo tem que estar úmido, beleza? A absorção vegetal, ela se dá por dois caminhos, tá? Pelo apoplasto e pelo simplasto. Mas por onde que ela entra? A absorção vegetal acontece de três maneiras. Primeiro, pela zona pelífera. Segundo, por outras partes da raiz. E terceiro, pela folha. 90% da absorção foliar vem da zona pelífera. 9% da absorção foliar vem da zona suberosa da raiz. E 1% da absorção foliar, da absorção da planta, se dá pela absorção foliar. Então é mais ou menos essa a proporção em que a planta absorve água e sais minerais. Na zona pelífera, existem dois caminhos. O apoplasto, a seiva passa por entre as células. Só que esse apoplasto é muito perigoso. Ele não pode continuar daqui para dentro. Então, nesta parte aqui, a epiderme e o parênquima cortical, pode acontecer o apoplasto. Da endoderme e no parênquima medular, não pode ter o apoplasto. Agora, eu vou explicar como é que isso acontece. O simplasto, a seiva passa por dentro da célula. Aí ele entra pelo pelo, passa pela epiderme, passa pelo parênquima cortical, pelos plasmodesmos, passa pela a endoderme pelos plasmodesmos, entra no parênquima medular pelos plasmodesmos, cai no xilema e sobe. Bem, para impedir que o apoplasto continue da endoderme para dentro, existem duas estruturas. A estria de Gaspari, que é das dicotiledôneas, e o reforço em U nas monocotiledôneas. Tá? Essas estruturas bloqueiam o apoplasto a partir da medula da planta. Beleza? O transporte de seiva, ele pode ser de duas maneiras. Seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é formada por água mais sais minerais e é transportada pelo xilema, ou vaso lenhoso, sempre da raiz para a parte aérea. Beleza? A seiva elaborada ela é formada por água mais fotoassimilados. O que são fotoassimilados? São produtos da fotossíntese. E ela é transportada sempre da folha, onde ela é sintetizada, para os drenos. O que é o dreno? É o local da planta onde precisa de glicose. Raiz é dreno, broto é dreno, flor é dreno, fruta é dreno. Então, cuidado. O xilema só sobe na planta, certinho. Mas o floema pode descer para a raiz ou ele pode subir para uma flor, para uma folha ou para outros galhos. Beleza? Bem, como é que a água é transportada pela seiva bruta? No xilema. Quem estudou isso foi o Dickson. Ele criou uma teoria chamada teoria da coesão-adesão de Dickson. Segundo Dickson, o xilema é um conjunto de células fininhas que são acopladas por passagens. Aí vai depender, né? Você tem os traqueídeos, que tem pontuações, os elementos de vaso, que tem perfurações. Beleza? Esse ducto ele vai da raiz, passando pelo caule, até a folha contínuo. Como ele é um ducto capilar, a quantidade de seiva que tem dele é tão pouquinha, tão fininha, que a adesão dessa seiva na parede do frasco e a coesão desta seiva da água com a água, tá? Então, coesão é a força que une uma gota d'água com outra gota d'água. E adesão é a força que une a gota d'água à parede do frasco. Isso faz com que o xilema fique cheio de água da raiz até a folha, continuamente, não tem nenhuma gotinha de ar aqui. Tem água contínua, beleza. Isso explica como é que o xilema fica cheio, né? Mas como é que agora o xilema sobe? Para Dickson, existem duas forças que fazem isso. Uma acontece na folha, vem da transpiração foliar. Quando a folha transpira, ela perde água, e aqui dentro fica um meio hipertônico, que puxa a água do xilema, fazendo com que toda a seiva suba, já que ela está coesa uma à outra. Beleza? Agora, um experimento mostrou que quando eu corto uma folha, no cabinho da folha continua pingando. Então tem alguma coisa que está empurrando essa seiva. Aí a gente chama de pressão positiva de raiz, a pressão mátrica. Como é que surge a pressão mátrica? Quando a raiz absorve sais minerais de maneira ativa, gastando o quê? Energia,
ela torna a sua parte interna mais concentrada do que a parte externa. Se ela fica hipertônica, ela vai absorver a água de fora para dentro. Se a água entra para dentro da raiz, a raiz fica com a pressão positiva. E ela vai empurrar essa pressão positiva pelo xilema, fazendo com que a seiva suba pelo xilema. Beleza? Bem, e para explicar o transporte de seiva elaborada pelo floema, quem tentou explicar isso foi o Muntz. Ele criou uma teoria, né, para tentar explicar. Lembrando que a seiva elaborada só se transporta pelo floema, porque o floema é um elemento vivo. Se ele é vivo, ele apresenta células com membrana. Se ele apresenta células com membrana, vai acontecer o fenômeno osmótico. Então, é fundamental entender que o floema seja vivo, com membranas vivas, para que haja o fenômeno osmótico, para entender o processo pensado por Muntz. Como é que o Muntz explicou isso? Ele pegou 2 frascos, né, colocou água pura dentro desses frascos e mergulhou dentro do primeiro um osmômetro com 1 mol de sacarose. Significa que a água vai tentar entrar aqui dentro por osmose. À medida que a água entra aqui pela pressão osmótica, ela vai empurrar tudo que está aqui dentro do osmômetro 1 para o lado de cá. Beleza? O osmômetro 2, com 1/10 da sacarose, também faz com que a água entre para dentro dele. Concordo. Só que a pressão osmótica aqui, que empurra a água para cima, é muito menor. Como a pressão osmótica 1 vence a pressão osmótica 2, a água, no final das contas, vai vir para cá, vai descer para cá. À medida que ela vai enchendo o frasco 2, ela vai empurrando a água para cá. E esse sistema vai criar um modo contínuo de fluxo desse jeito aqui, ó, no sentido horário, entendeu? Só que, à medida que a água arrasta a glicose ou a frutose, a sacarose para cá, essa concentração do lado de cá vai diminuindo e essa concentração do lado de cá vai aumentando, até que as duas pressões osmóticas param, tá? Param não, se igualam e o transporte cessa completamente, tá? Esse foi a principal crítica que o Muntz sofreu quando ele criou essa teoria. Aí como é que o Muntz explicou? Esse osmômetro 1 aqui seria o mesófilo da folha. Esse tubo 1 seria a folha em si, o frasco 1. O osmômetro 2 seria o mesófilo da raiz. E o frasco 2, a raiz. O tubo de vidro 1, que leva alguma coisa daqui para lá, é o floema. E o tubo de vidro 2 é o xilema. Beleza? Bem, se a folha fizer fotossíntese constantemente, ela vai estar sempre produzindo mais glicose. Mesmo que essa glicose vá pelo floema até a raiz. Mesmo que essa glicose seja arrastada para lá, ela vai produzir mais aqui, mantendo esse osmômetro sempre mais concentrado. A raiz, em contrapartida, quando ela recebe a glicose ou a sacarose da folha, ela gasta essa glicose, mantendo essa glicose sempre baixinha, o que vai fazer com que o fluxo continue para cá. Beleza? E aí a raiz acaba mandando água para a folha. Então isso explica a teoria de Muntz, teoria da coesão-adesão de Muntz. Beleza? Aqui nós estamos vendo o xilema subindo a seiva e o floema descendo seiva para a raiz. Hormônios e movimentos vegetais. O hormônio é toda substância química produzida em pequena quantidade numa região do corpo e migra para outra região onde ele afeta o metabolismo da célula. Tá? Os fito-hormônios, até pouco tempo atrás, não se acreditava que existisse. São os hormônios dos vegetais, fito-hormônios. Quem isolou o primeiro fito-hormônio foi o Wentz. O Wentz observava que as plantas cresciam em direção à luz. Então, o que ele fez? Ele pegou uma sementinha de milho, de uma monocotiledônia, plantou. Cortou a pontinha dela, chamada coleóptile. Tá? Ele desconfiava que essa pontinha que fazia estimular o crescimento. Colocou essa pontinha em cima de uma gelatina, beleza? Bem, depois de um certo tempo, algo desceu da pontinha para a gelatina. Está vendo aqui? A gelatina ficou marrom, porque desceu algo da pontinha do coleóptile para a gelatina. Aí o que ele fez? Ele cortou uma planta, na verdade ele cortou 4. Na primeira ele deixou cortada, na segunda ele colocou gelatina pura, na terceira ele colocou gelatina com a substância que desceu do coleóptile
E na quarta ele colocou a gelatina com a substância, mas cortou a gelatina ao meio, deixando só na metade da seção da planta. O que aconteceu? Vamos lá. A primeira planta não cresceu, porque faltava o coleóptero. A segunda também não cresceu, porque não tinha coleóptero, e a gelatina não tem nada a ver com crescimento. A terceira, que tinha gelatina com a substância, cresceu. Então, isso significa que alguma coisa passou do coleóptero para a gelatina e que fez a planta crescer. E a quarta, como só tinha gelatina com a substância na metade da planta, a metade de cá foi estimulada e a metade de cá não foi estimulada, e a planta cresceu torta. É o que acontecia quando a planta virava para o lado da luz, beleza? Bem, existem duas diferenças básicas entre o fito-hormônio e os hormônios vegetais. A composição química dos fito-hormônios é muito mais simples e os fito-hormônios são produzidos em tecidos e não em glândulas especializadas. A auxina é o fito-hormônio mais importante de todos, né? Ela é um conjunto de substâncias derivadas do ácido acético. Exemplo, IA, ácido lindoleoacético, ANA, ácido naftaleno acético, 2,4-diclorofenóxiacético, são exemplos de auxinas, tá? As auxinas são produzidas nos tecidos meristemáticos, então tem auxina onde? No embrião, nas gemas e nas folhas jovens. À medida que a auxina é produzida, ela é transporte polarizado. O que é isso? A auxina sempre passa de cima para baixo na planta, de célula a célula. Portanto, à medida que ela vai descendo, a concentração dela vai diminuindo. Vai havendo uma diminuição da concentração até ela chegar numa concentração ínfima na raiz, tornando assim a raiz muito mais sensível à auxina do que o resto da planta. Beleza? Aqui a gente observa isso. Uma concentração que estimula a raiz a crescer é 10 a menos 10 mol por litro de auxina. E uma do caule, 10 a menos 3, também é baixa. Lembre-se que os hormônios sempre agem em baixa concentração. Olha aqui, ó. A concentração que estimula a raiz a crescer é uma concentração muito baixinha, que faz a raiz crescer, ó, beleza? Agora, observe que uma concentração mais alta vai inibir a raiz de crescer. Olha lá, ó, vai ter um efeito inibitório na raiz. Então, tem uma concentração ideal que faz a raiz crescer e tem uma concentração alta demais que faz a raiz diminuir. Observe que as gemas, a concentração ideal já é muito maior do que a raiz, é 10 a menos 8. E no caule, que está mais alto ainda, a concentração é muito maior. Tá? E aqui, a gente tem que ver uma coisa interessante. A mesma concentração que estimula ao máximo o crescimento do caule, inibe completamente o crescimento da raiz. Por isso que a gente não vê, normalmente, numa planta, o crescimento de raízes no caule. Por quê? Porque no caule a concentração de auxina tende a inibir o crescimento de raiz. Efeitos das auxinas. Eles estimulam o crescimento vegetal pelo alongamento da célula. A auxina faz a célula vegetal esticar. Ela faz a célula vegetal fazer isso, ó, esticar, alongamento. Enraizamento de estacas. Como é que eu faço isso? Normalmente no galho de uma planta a concentração de auxina é tão alta que vai inibir o crescimento. Não é assim que nós aprendemos? Então, como é que eu faço para cortar um galho de uma roseira e fazer uma muda para ali surgir raízes? Primeira coisa, eu tenho que cortar a gema apical dela para parar de produzir auxina. Segundo, eu tenho que lavar esse caule. Terceiro, colocar esse caule dentro de uma bacia com água. Por quê? Porque aí a auxina vai ser diluída, vai cair tanta concentração de auxina que vai chegar numa concentração tão baixa que vai começar a estimular a raiz e aí sim os nossos galhos, né, os nossos ramos, vão ter, as estacas, né, vão ter o crescimento de raiz. Um outro fenômeno da auxina é a dominância apical. É o fenômeno onde a gema apical da planta inibe as gemas laterais imediatamente abaixo dela. Como é que ela inibe? Como ela está produzindo a auxina está descendo, ela ainda está tão concentrada aqui em cima que as gemas laterais estão inibidas. À medida que ela vai descendo, a concentração vai diminuindo, até que cai embaixo, as gemas começam a ser estimuladas. Isto é dominância apical. É o fenômeno onde a gema apical inibe as gemas imediatamente abaixo dela e permite que as gemas que estão lá no pé da planta consigam crescer. Para quebrar a dominância apical, tem duas maneiras. Ou eu vou usar a poda, eu corto a gema apical. Ao cortar a gema apical, eu corto a produção de auxina e as gemas laterais começam a crescer. A planta começa a encher de ramos. Ou eu planto essa planta num local completamente bem iluminado. A luz, gente, ela degrada a auxina. Ou
ela estimula a auxina a migrar para o lado mal iluminado. Nessa circunstância, como a gema apical muito iluminada, ela não consegue produzir muita auxina, as gemas laterais começam a crescer, formando um brotamento extraordinário. Beleza? Um outro efeito é o tropismo. A luz, como eu disse, ela faz com que a auxina migre para o lado mal iluminado. Você percebe que aqui o sol está em cima. A auxina está sendo produzida na gema e desce normal. Aqui está tudo normal. Aqui o sol está só de um lado. Se está só de um lado, a auxina migra para o lado mal iluminado. Então o lado de cá vai ficar mais concentrado que o lado de cá. Bem, o caule, ele é estimulado, olha aqui, vamos lembrar, ó, o caule é estimulado por uma concentração maior de auxina, a raiz é estimulada por uma concentração menor. Se o caule é estimulado para onde tem mais ele vai crescer muito mais, e onde tem menos vai crescer menos, e o caule vai crescer em direção à fonte de luz. Aqui está explicando o mesmo fenômeno, ó. Luz, auxina é esse verde aqui mais concentrado, caule cresce mais onde tem mais, caule cresce menos onde tem menos. Agora aqui embaixo, na raiz, ó, mesma coisa, a luz lá de cá, a auxina fica mais concentrada no lado escuro. Só que a raiz cresce mais onde tem menos e cresce menos onde tem mais. Então a raiz vai crescer contra a luz. A gente chama fototropismo negativo. Geotropismo. Quando eu ponho a planta deitada, a auxina concentra na parte de baixo. Olha aqui, ó, na parte de baixo. O caule cresce mais onde tem mais, geotropismo negativo, e a raiz cresce mais onde tem menos, geotropismo positivo. Beleza? Desenvolvimento de frutos. Quando uma flor é polinizada, o embrião formado começa a produzir auxina, ele vai estimular o óvulo a virar semente e o ovário a virar fruto. Se você quiser produzir um fruto partenocárpico, basta você pulverizar a auxina, você vai estimular o ovário a crescer, e tampar essa flor para ela não ser polinizada. Se ela não é polinizada, o embrião não é formado, o óvulo não é estimulado, e o ovário cresce e forma o fruto, e o óvulo não desenvolve e não forma semente. Beleza? Efeito herbicida. Nós vimos aqui atrás, ó, que grandes concentrações de auxina, vamos pôr aqui 1 mol, vai inibir inclusive o caule, a gema e a raiz, inibe tudo. Uma concentração muito alta de auxina inibe tudo. Então você pode usar isso a seu favor. Você vai colocar o 2,4-diclorofenoxacético, que é uma auxina, numa concentração muito alta. Isso vai matar as plantas daninhas que estão crescendo naquele local. Cuidado que, se você aplica um herbicida desse, hormonal, numa época de chuva ou depois de uma irrigação, esta irrigação, essa chuva pode diminuir a concentração da auxina e ela pode cair a níveis tão baixos que ela vai passar a estimular o crescimento do caule. Beleza? Queda de folhas. Quando uma folha é jovem, um fruto ou um galho é jovem, a produção de auxina lá é tão grande que o resto da planta entende que essa folha é jovem e não acontece nada. Quando a folha está velha, amarelada, o fruto está maduro ou o galho está podre, ele para de produzir auxina, não desce mais auxina por aqui. E aí cria-se uma camada chamada camada de abscisão, que é uma camada de células mortas que vai fazer a folha, o fruto cair. Beleza? Giberelina. A giberelina é um hormônio também do crescimento. Estimula a planta a crescer pelo aumento do tamanho da célula, igual a auxina. Giberelina é muito parecida com a auxina. Só que a giberelina é produzida em locais diferentes. Quer dizer, produzida não, ela é produzida no mesmo local, no meristema, mas ela é transportada pelo floema. Tá? A giberelina foi descoberta de maneira engraçada. Por quê? Porque ela foi descoberta com plantas anãs. Essa planta anã não crescia porque ela tinha uma mutação no gene que produzia o ácido giberéllico. Como é que se descobriu, então, a giberelina? Quando essas sementes de plantas anãs, de ervilhas anãs, estavam crescendo num local que tinha esse fungo giberela, ela crescia sem ficar anã. Aí se descobriu que o fungo produzia uma substância que fazia a planta crescer. Mas, na realidade, aquela substância era produzida pelas próprias plantas que não eram anãs. E aí se descobriu a giberelina. Giberelina é muito parecida com a auxina, por quê? Porque ela estimula o aumento do tamanho da célula. Mas ela é transportada pelo floema e não é transporte polarizado. Beleza? Efeitos das giberelinas. Estimula o alongamento da célula, estimula a floração, quebra de dormência de gemas e sementes
e produção de frutos, muito parecido com auxílio. O que é quebrar a dormência? As plantas criaram um fenômeno que faz as sementes e as gemas não germinarem sempre. Para quê? Para que você tenha uma quantidade de sementes e uma quantidade de gemas para desenvolver em épocas melhores que podem vir mais para frente. Tá? Bem, quem é que vai fazer essa semente e essa gema que está inibida de crescer a voltar a crescer? A giberelina. Ela quebra essa dormência, beleza? A citocinina já é um hormônio que estimula o crescimento não pelo aumento do tamanho da célula, mas pelo aumento do número de células. Por quê? Porque ela estimula a citocinese, que é a divisão celular. Ela é produzida na ponta da raiz, na gema apical da raiz, e é transportada pelo xilema. Ela só sobe na planta. Efeitos da citocinina: estimula a divisão celular, estimula a floração, quebra de dormência igual giberelinas e promove o desenvolvimento de frutos. O etileno é o único hormônio gasoso da planta. Ele é produzido nas regiões injuriadas de uma planta, machucada, né? Onde que está machucado. Por isso que a gente bate a faca no caule da manga para que a manga floresça ao mesmo tempo. Tá? Riscar frutos verdes também é um ato comum na roça para estimular o amadurecimento. Por quê? Ao riscar o fruto, você cria uma injúria nesse fruto. Essa injúria vai produzir o etileno, que vai estimular a maturação desse fruto. Tá? Então, ó, cuidado, hein? Etileno não é transportado no corpo da planta, não. Ele é um gás. Tá? Efeito: estimula a senescência, ou seja, o amadurecimento, e estimula a floração. Às vezes, nós usamos um gás chamado gás carbureto, que é isômero do etileno, mas é muito mais barato, para estimular a floração de abacaxi, para estimular o amadurecimento de caminhão inteiro de banana. Tá? O ácido abscísico é o único hormônio inibidor. Ele é produzido na ponta da coifa da raiz e também em folhas e caules. Tá? Ele é transportado pelo xilema e pelo floema. Ele que induz a dormência, ele que faz as gemas e as sementes dormirem para não germinarem, por exemplo, no inverno muito intenso. Ele determina a queda de folhas, formando aquela camada de abscisão, e ele fecha os estômatos de plantas, principalmente que crescem em locais muito secos e muito iluminados, beleza? Os movimentos vegetais são divididos em 3 tipos. Os tactismos, que é o movimento por deslocamento, a planta anda. O tropismo, que é o movimento por crescimento diferencial, portanto é irreversível, cresceu torto, já era. E os nastismos, que é o movimento por variação de turgescência, ou de turgor. Então, ele move e volta, move e volta. Esse é reversível. Tactismo é o movimento por deslocamento orientado pelo estímulo externo. O que significa isso? Que a planta vai ou a favor ou contra o estímulo. Fototactismo positivo. A planta vai à procura da luz. Exemplo, é o que acontece com cloroplastos dentro de uma célula. Eles vão em direção à luz. Exemplo, é o que acontece com algas flageladas, como a euglena, que nada em direção à luz. Fototactismo negativo é o que acontece com a auxina. Quando você ilumina um lado da planta, o que a auxina faz? Ela migra para o outro lado mal iluminado. Então, ela tem fototactismo negativo. Quimiotactismo positivo é o que acontece com o anterozoide. O anterozoide, quem não lembra, é o gameta masculino das briófitas e das algas. Ele sai nadando do anterídeo, vai até o arquegônio, onde ele vai fecundar a oosfera lá dentro. Como é que ele encontra o arquegônio? Nadando. Mas como é que ele vai encontrar? Através de uma substância química que o arquegônio produz e que atrai o anterozoide até ele. Então ele tem um quimiotactismo positivo. Tropismo são movimentos vegetais por crescimento diferencial. Cresceu para um lado ou cresceu para o outro. Portanto, eles são irreversíveis. Eles também são orientados por estímulos externos, ou seja, eles vão contra ou a favor dos movimentos, beleza? Fototropismo positivo. O caule tem fototropismo positivo porque ele se dirige em direção à luz. A raiz tem fototropismo negativo porque ela cresce contrária à luz, beleza? Geotropismo é o movimento orientado pela gravidade. O caule tem geotropismo negativo porque ele cresce contra a gravidade, e a raiz tem geotropismo positivo, porque ela cresce a favor da gravidade, beleza?
Quimiotropismo é o crescimento do tubo polínico em direção à osfera. Como é que ele encontra exatamente o caminho da osfera? Porque tem uma substância química que vai atrair o crescimento dele para cá. Tigmotropismo é o movimento de crescimento das gavinhas. O que é a gavinha? É uma folha modificada de algumas plantas, como é o caso do chuchu, da parreira, da uva, que ela cresce ao redor de anteparos. Isso faz com que ela consiga manter a planta ereta, beleza? Ainda tem o heliotropismo, que é muito confundido, porque parece que é reversível. É o movimento do girassol acompanhando o sol. Lembre-se que o girassol ele não vai e volta. Ele cresce torto, ele vai crescendo só torto até o final. Beleza? O caule dele fica todo torto durante o crescimento. Então, é irreversível e é tropismo, não é nastismo, tá? Bem, existe um dispositivo que tenta burlar o geotropismo. Você pega um vaso, põe ele de lado, o galho vai crescer para cima, geotropismo negativo, e a raiz vai crescer para baixo, geotropismo positivo. Mas se você pega esse vaso e coloca ele no dispositivo de relógio que vai ficar rodando, não vai haver a concentração de auxina aqui embaixo. Portanto, o galho vai crescer para frente e a raiz vai crescer também na horizontal, tá? Porque você quebra o efeito do geotropismo. O estiolamento é um fenômeno que acontece com algumas plantas quando elas são colocadas em ambientes mal iluminados. Aqui você tem um pé de feijão bem iluminado, normal, do seu tamanho normal, com um caule grossinho, com a folha verdinha. Quando você coloca essa mesma planta num ambiente mal iluminado, ela estica o caule dela, o caule fica muito fininho, as folhas ficam amarelas e ela tende a crescer muito mais, numa tentativa a sair daquele lugar sem luz e ir para um lugar bem iluminado, beleza? Os nastismos já são movimentos que acontecem pela variação do turgor ou da turgescência. Para que aconteça o nastismo, a planta tem que ter uma estrutura chamada pulvino, que é isso aqui, ó. O pulvino está na axila da folha, é um lugar mais dilatado, que enche de água vagarosamente, fazendo com que a folha fique ereta. E na hora que você tem um estímulo, ele perde essa água, ele desidrata e a folha fecha imediatamente, tá? Então você tem o tigmotropismo, o tigmonastismo, que é o movimento nástico pelo toque. Aqui nós temos a mimosa pudica, que é aquela planta dorme Maria, que você encosta nela, ela fecha, tá? E você também tem as plantas insetívoras. Quando o inseto encosta aqui dentro, ó, ele vai fazer com que o pulvino perca o turgor e ele feche a armadilha. O sismonastismo é um movimento sísmico da Terra, ou seja, é um movimento que a planta abre durante o dia e fecha durante a noite. Abre durante o dia. Se você for numa plantação de feijão, você vai ver isso claramente. Se você filmar então e acelerar, você vai ver as plantas batendo palma, tá? Direitinho. A vernalização é um fenômeno que acontece, né, que o homem desenvolveu, a agronomia desenvolveu, para quê? Plantas que desenvolvem em locais muito frios, elas tornam as suas sementes dormentes. Para quê? Para que elas passem pelo inverno, muito frio o inverno, e aí depois, quando chegar o verão, aí sim elas germinam. Beleza? Tá? Agora, quando você vai plantar uma semente dessa no Brasil, que não tem um inverno muito rigoroso, o que vai acontecer? Ela nunca vai germinar, a não ser que você promova nela a vernalização. O que você faz? Você pega uma semente, por exemplo, de trigo, uma semente de cebola, coloca essa semente no freezer durante 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, não sei, depende da recomendação. Quando você coloca essa semente no freezer, para ela é como se ela estivesse passando pelo inverno. Nesse momento ela produz giberelina e ácido abscísico. Ácido abscísico não, citocinina. A giberelina e a citocinina vai quebrar a dormência dela e ela vai germinar. Então, se você pega a semente, passa por um freezer, ela vai germinar porque ela passou pela vernalização. O fotoblastismo é muito parecido, só que agora tem a ver com luz e não com temperatura. É um fenômeno onde a quantidade de luz vai influenciar na germinação das sementes. As sementes fotoblásticas positivas são aquelas sementes que são pequenininhas e que germinam normalmente na superfície do solo, porque elas precisam de luz
para germinar. Tá? E as sementes fotoblásticas negativas são aquelas sementes grandes, tá? Que germinam só debaixo da terra, tá? Porque elas precisam de escuro para germinar. São normalmente essências florestais que determinam o fotoblastismo negativo. Fotoperiodismo já é um fenômeno de sincronia da planta com como é que chama? As partes do clima, né? As épocas do ano. Então você tem a primavera, verão, outono e inverno. Se o inverno daquela região for muito intenso, a planta quer florescer na primavera, no verão. Ela não quer florescer no inverno. Mas como é que ela sabe quando que é primavera, quando que é verão, quando que é inverno? Ela tem uma folhinha? Não. Ela vai descobrir isso pelo tamanho do dia. Nós sabemos que à medida que nós saímos da primavera e saímos do verão e vamos para o inverno, os dias vão diminuindo. E à medida que a gente sai do inverno e volta para o verão, os dias vão aumentando. Então, de acordo com a diminuição do dia, vai vir o inverno. Aumentou o dia, vai vir o verão. A planta, então, ela consegue, assim, identificar se o que tem pela frente é o inverno ou se o que tem pela frente é o verão. E aí ela consegue se adaptar a essas condições. A isso nós chamamos de fotoperiodismo. Existe um fotoperíodo crítico para cada planta. Esse fotoperíodo crítico é o número de horas de luz que a planta precisa para ela responder. Agora, cuidado, tem planta que não responde à luz. Ela germina, ela floresce quando ela atinge a fase adulta. Essas são as plantas indiferentes. São aquelas que não têm fotoperiodismo. Elas florescem quando atinge a idade adulta. Tomate é assim, o milho é assim, o arroz é assim. Agora, a planta de dia longo é aquela planta que precisa de mais luz do que o fotoperíodo crítico dela para ela germinar, para ela florescer. Então, cuidado, hein, gente? Não é o fotoperíodo crítico que determina se a planta é de dia longo ou planta de dia curto, não. O que vai determinar se uma planta é de dia longo é se ela precisa de mais luz que o fotoperíodo crítico dela. Tá? Agora, por outro lado, se ela precisa de menos luz que o fotoperíodo crítico, ela é uma planta de dia curto. Existe um pigmento dentro da planta chamado fitocromo, que é o pigmento azul, que muda a sua forma de acordo com a quantidade de horas de luz, se é mais ou menos. Então, esse fitocromo é que é importante para a determinação do florescimento de uma planta de dia longo, tem que ser maior do que o fotoperíodo crítico, ou uma planta de dia curto, tem que ser menor do que o fotoperíodo crítico. Bem, então vamos ver como é que acontece isso aqui. Ó. Uma planta de dia curto, quando você coloca ela no dia longo, ela não floresce. Quando você coloca ela no dia curto, ela floresce. E uma planta de dia longo, quando você coloca ela no dia longo, ela floresce. E quando você coloca ela no dia curto, ela não floresce. Aí o que se descobriu? Que o fitocromo, ele não precisa da luz para mudar. Ele precisa do escuro para mudar. Então, na realidade, uma planta de dia longo não é uma planta que precisa de um dia longo, ela precisa de uma noite curta. Tá? Então, olha bem, vamos ver lá. Desculpa, uma planta de dia longo, ela não precisa de um dia... Ó, aqui tem uma planta de dia curto, desculpe. Uma planta de dia curto, ela não precisa de um dia curto para germinar, para florescer. Ela precisa de uma noite longa. Olha aqui, ó. Noite curta, não floresce. Noite longa, floresce. Aqui, olha o que eu fiz. Eu liguei a luz durante 2 horas da noite. Para essa planta aqui, é como se tivesse um dia curto, uma noite curtinha, um dia muito curtinho de 2 horas e outra noite curtinha. Então, ela não vai florescer. Observe que uma planta de dia curto, se o dia curto que era importante, ela teria que florescer aqui. Mas não é o dia curto, é a noite que tem que ser longa. A mesma coisa uma planta de dia longo. Não é o dia que tem que ser longo, é a noite que tem que ser curta. Olha aqui, ó. Quando a noite for curta, ela floresceu. Quando a noite for longa, ela não floresceu. Aqui, a noite foi curta e a noite foi curta, ela floresceu também. Beleza? Aí nós começamos uma outra matéria, que é a ecologia. Ecologia é a parte da biologia que estuda a relação entre os seres vivos entre si e com os seres vivos e o meio ambiente. Dentro da ecologia, a gente começa a estudar os níveis de organização. Átomo,
o conjunto de átomos formam a molécula, o conjunto de molécula forma a organela, o conjunto de organela vai formar a célula, o conjunto de célula vai formar o tecido, o conjunto de tecido vai formar o órgão, o conjunto de órgão vai formar o sistema, o conjunto de sistema vai formar um organismo, um conjunto de organismos da mesma espécie vivendo junto vai formar a população, um conjunto de populações de espécies diferentes vai formar a comunidade, o conjunto de comunidade afetando o meio ambiente abiótico vai formar o ecossistema, e todos os ecossistemas da face da Terra vai formar a biosfera. A ecologia, gente, ela quer estudar os níveis de organização acima de organismo. Ela não quer saber o que está acontecendo no organismo, no aparelho, no sistema, no órgão, no tecido, na célula, na organela, na molécula, nem no átomo. Ela quer saber o que vai acontecer em relação à população, à comunidade ou biocenose. Comunidade ou biocenose são todos os seres vivos do meio ambiente, tá? O ecossistema e a biosfera, beleza? Então, ecologia é a parte da biologia que estuda o nível de organização acima do organismo. População, conjunto de seres da mesma espécie. Comunidade, conjunto de população de espécies diferentes. Ecossistema é a inter-relação entre os fatores bióticos, a comunidade, a biocenose, com os fatores abióticos, água, luz, temperatura, umidade. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da face da Terra. O habitat é o endereço, é o local onde o ser vivo reside, onde ele consegue todas as condições para a sua sobrevivência, onde ele consegue água, abrigo, alimento, local para ter reprodução. Por exemplo, o habitat do camelo é o deserto Saara, e o habitat do urso polar é o Polo Norte. Agora, o nicho ecológico é uma definição ecológica muito mais complexa. Por quê? Porque ele é a profissão do ser vivo. É tudo aquilo que o ser vivo faz no meio ambiente. O que ele come, o que ele é comido por quem, onde ele habita. O habitat, inclusive, é uma informação do nicho ecológico. Tá? Ele é o papel ecológico do ser vivo no meio ambiente. Os níveis tróficos que a comunidade do ecossistema apresenta são 3: produtores, consumidores e decompositores. Nunca um ser vivo na ecologia, no ecossistema, ele pode ocupar 2 níveis tróficos. Ou ele é produtor, ou ele é consumidor, ou ele é decompositor. E ponto final. Tá? Agora, os consumidores podem ocupar subníveis tróficos. Vou explicar isso agora. Os produtores são chamados a base da cadeia alimentar. Por quê? Porque eles são seres autótrofos. Ou eles fazem fotossíntese ou quimiossíntese. São as algas e as plantas que estão no ecossistema. Eles estão sempre à base do alimento no meio ambiente. Os consumidores são heterotróficos. Eles se alimentam direto ou indiretamente dos produtores. Quando eles se alimentam diretamente, eles são chamados consumidores primários. São os herbívoros ou vegetarianos. Quando eles comem os consumidores primários, eles são chamados consumidores secundários. São os carnívoros. Quando eles comem os consumidores secundários, eles são chamados consumidores terciários. Também são carnívoros. E quando eles comem os terciários, são quaternários, e para por aí. É muito difícil você ter um subnível trófico acima de consumidor quaternário. E outra coisa, é muito comum um consumidor poder consumir 2 ou mais níveis subníveis. Um consumidor secundário, ele pode consumir um primário, e você tem um consumidor terciário que consome um secundário e também consome um primário. Aí nós temos os seres chamados onívoros, que comem plantas e também comem consumidores. Os decompositores, gente, eles são obrigatórios no ecossistema equilibrado. Por quê? Porque eles decompõem toda a matéria orgânica, voltando essa matéria orgânica para o meio ambiente. Tá? Eles é que são responsáveis pelo equilíbrio ecológico. São só 2, fungos e bactérias são decompositores. Bem, o fluxo de energia no ecossistema, nós não entramos nesse lado ainda, e a gente acaba a nossa revisão por aqui. Beleza? Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo a nossa apresentação. Beleza? Boa prova a todos, tá, galera?